e vou lavar a louça e vou conversar com você. Uma mulher que tem endometriose, que passou por várias situações constrangedoras. Olha, gente, vocês já sabem que eu tenho endometriose, que eu tenho um diagnóstico de endometriose e que eu sofri muito para encontrar um bom médico que realmente ouvisse as minhas queixas. Eu me lembro que quando eu cheguei, assim, uma das primeiras ginecologistas que eu fui, eu vou falar mesmo, tá? Sem filtro aqui, porque eu sei que muitas de vocês também podem estar passando por isso. Ela disse pra mim que era para eu tomar anticoncepcional, porque toda mulher tem que tomar anticoncepcional. Achei aquilo um absurdo e falei para ela: não, doutora, mas eu quero saber se eu tenho alguma coisa no meu ovário, porque em uma tomografia de emergência que eu fiz para descobrir que eu estava com uma infecção, mostrou que eu tenho algo no meu ovário. O que eu tenho no meu ovário, eu não sei. Eu gostaria muito de saber. Aí ela disse assim: se for endometriose, pelas queixas que você tem, toma um anticoncepcional. Aí mas e se não for endometriose? Se não for endometriose, tá tudo bem você tomar um anticoncepcional, você não toma nada. E aí eu fui pra casa pensando naquilo e eu falei: não, vou trocar de ginecologista. Troquei. O ginecologista me passou transvaginal e ressonância magnética. Aí eu peguei e fiz esses exames sem preparo intestinal. Voltei para ele, ele falou assim: então, tá aparecendo aqui uma suspeita de endometriose. Mas eu acho que você não tem não, você não tem cara que tem endometriose. Porque tem que ter cara, tá, gente? Aquilo foi para mim um absurdo também. Aí, passou o tempo, eu troquei de ginecologista. Isso, eu parei, tá? Parei um ano de ir no ginecologista porque sempre falavam que não tinha nada. Eu falei: vou parar. Só que as dores continuaram. Quando eu fui no outro ginecologista, falou a mesma coisa. Quinto ginecologista. Entrei na sala dele, ele mal olhou na minha cara. Comecei a citar, falei pra ele que eu sinto dores e tudo mais. Ele pegou os exames e ele falou assim: esses resultados de exame aqui não estão mostrando nada. Possivelmente você não tem nada. Foi aí que eu chorei. Abri o berreiro a chorar porque eu já tava tão mal. Eu tinha acabado de pedir demissão do meu trabalho. Aí ele disse: tá, vai ali pra eu te examinar. A minha vontade era de pegar naquela hora e ir embora. Mas como eu moro longe e meu marido perdeu um dia de trabalho para poder me levar, então eu falei: não, já que a gente tá aqui e ele quer examinar, então tá bom. Ele não ia me examinar, tá? Me examinou. Quando ele apertou a minha barriga, estava estufada e inchada, e foi assim, uma das minhas queixas foi a respeito da barriga. Ele falou assim para mim: dói aqui? Eu: dói. Nossa, realmente tá um pouco estufada aqui. Você tem casos de câncer na família? Aí eu citei para ele que sim. Aí ele olhou e ele falou assim: tá, você tem que aprender a soltar gases. Que absurdo, né, gente? Aí eu saí dali chorando e ele percebeu que eu ia sair dali chorando e ia ficar feio pra ele, né? Então ele tentou me tranquilizar, super escroto, falando assim pra mim: você não pode parar a sua vida por conta dessa dor, né? Aí na hora eu olhei pra ele e falei assim: eu já parei minha vida. E quando vem a minha menstruação, eu não tenho condição de fazer nada. Então minha vida para assim, uns 2, 3 dias sem sair de casa, sem fazer nada. Aí ele ficou sem graça, tentou aliviar o que ele tinha feito, né? Saí, cheguei pro meu marido e falei tudo que tinha acontecido. Meu marido achou isso um absurdo, trocamos de ginecologista. Isso que eu troquei de ginecologista, o outro me pediu uma outra ressonância magnética sem preparo intestinal e disse que não precisaria fazer preparo intestinal, que o médico que pedir preparo intestinal não sabe o que está fazendo. Eu falei para ele: mas doutor, eu vi na internet que para descobrir se tem endometriose, a gente precisa fazer preparo intestinal. Aí ele disse: não, internet não sabe de nada, as pessoas não sabem de nada. Eu já tinha feito 2 ultravaginais. Vocês acham que eu
ia pegar, ia ouvir esse médico, já tava traumatizada, gente. Sabe o que eu fiz? Peguei, fiz preparo intestinal por conta própria e falei, quero ver agora se não vai aparecer na ressonância o que eu tenho direito. Troquei de clínica, eu troquei de médico, eu levei resultado para outra médica, para outra ginecologista, porque o outro que pediu a ressonância mal olhou na minha cara no dia que eu fui, né? Essa ginecologista muito carinhosa, muito atenciosa, gente, foi assim uma anja na minha vida. Ela olhou os resultados do exame e ela falou assim, nossa, aqui tá constando que você tem adenomiose, endometriose profunda e um teratoma no ovário, um tumor no ovário, e que ele tá grandinho. Eu vou te pedir alguns exames de sangue e vou pedir para você fazer uma ultravaginal novamente, mas você precisa descobrir, né, a origem desse teratoma no seu ovário. Eu falei, que bom, uma médica que me validou, e eu fui fazer essa ultravaginal com o médico, o pior médico que já me atendeu em toda minha vida. Eu entrei na sala dele e ele perguntou para mim assim, por que você tá fazendo esse exame? Aí eu disse que era porque eu tinha suspeita de endometriose, um teratoma no ovário e adenomiose. E que já faz anos que eu estou tentando descobrir se realmente é isso. Ai, esses ginecologistas amam mandar a gente pra cá sem necessidade. Começou a falar mal dos ginecologistas, que os ginecologistas mandam sem necessidade, fazer esses exames, que não sei o que eles não sabem de nada. E nessa hora, gente, eu já senti que aquele médico não entendia sobre endometriose e não acreditava na doença. Aí ele falou assim, deita aí, deixa eu te examinar. Quando ele começou o exame, ele colocou, né, o aparelho lá, começou a ver ali na região da pelve, cutucou o lado direito e começou a falar para a enfermeira, escrevendo tudo o que ele estava vendo ali. E aí ele começou a mencionar, nossa, teu ovário direito tá perfeito, não tem nada aqui não, tá? Tô falando que você não tem endometriose? Isso sem terminar o exame. Já foi pro lado esquerdo, que era onde tinha o teratoma. E disse assim, nossa, tá vendo? Cadê que tem teratoma aqui? Teu ovário tá muito bom. Teu útero tá perfeito. Tem nada aqui. Aí eu falei pra ele assim, mas como se eu sinto dor? Eu sinto dor do lado esquerdo. Eu sinto dor na relação. Aí ele disse assim, você sente dor na relação? Deixa eu te falar uma coisa, você precisa não de ginecologista, precisa de uma fisioterapeuta pélvica. Você precisa de um psicólogo. Depois que ele falou isso, eu respirei, fiquei sem reação, deitada, sem conseguir levantar. O exame já tinha terminado. Em o quê? 5 minutos? E eu fiquei incrédula do que eu tinha ouvido. Nervosa na hora e comecei a rebater com ele. Aí eu falei pra ele assim, os resultados da ressonância mostraram que eu tenho um teratoma no ovário esquerdo. Aí ele disse, pega esses resultados da ressonância e joga no lixo. Pra concluir, ele disse, e outra coisa, você precisa cuidar dessa questão de relação, porque senão seu marido vai largar de você. Você já sabe, né? Você pretende ter filhos? Aí eu falei pra ele, agora não. Quem sabe futuramente? Então fica esperta, porque se você não consegue ter relação com o seu marido, como é que você vai querer ter filhos? Para fazer filhos, precisa ter relação. Gente, foi a pior humilhação que eu já passei em toda minha vida no processo. Foi muito difícil, mas eu precisava voltar com esse resultado para minha ginecologista, porque foi ela que pediu para fazer essa ultravaginal. Quando eu voltei no outro dia e mostrei o resultado para ela, e ela disse assim, como assim você não tem nada? Se os teus exames anteriores estão mostrando que você tem, como que você não tem? Então eu relatei tudo para ela, até chorando, porque emocionalmente eu estava muito abalada. E eu olhei para ela e falei assim, doutora, eu não estou ficando doida. Foi aí que eu comecei a pesquisar qual seria o médico ideal para cuidar desse caso. E encontramos
em São Paulo, um médico muito bom. E eu fui na consulta com ele, paguei a consulta e pediu para fazer um exame de mapeamento de endometriose. Dito e feito, endometriose profunda. Eu fiz a cirurgia e tudo que foi encontrado dentro do meu ovário, na região sacral, foi levado para biópsia. E acreditem, era um teratoma mesmo no ovário, comprometendo o meu ovário. E era endometriose profunda. Se algum médico te invalida e faz com que você se sinta doida, não acredite, porque foi a desconfiança e a curiosidade que me fizeram correr atrás do meu diagnóstico. E hoje, graças a Deus, eu me sinto mais leve. Você também pode se sentir mais leve. Eu relatei tudo isso no meu e-book, que está aqui na descrição. Pro tudinho que eu passei, conto a minha história e também qual foi o processo e o que eu aprendi durante todos esses anos correndo atrás, que pode facilitar o seu diagnóstico. Conhecimento ajuda muito. Então, por isso, eu estou te passando aqui o meu conhecimento.